Bom, Filipenses 3, versículos de 7 a 11, nós vamos falar sobre todas as coisas que são perda, né? Assim como Paulo fala, e é a continuação direta aqui do pensamento que Paulo trouxe no começo do capítulo 3, em que ele falou, eu podia me gloriar em tanta coisa que eu fiz, né? E ele citou várias credenciais que ele tinha, ótimas credenciais para um judeu religioso, né? O top dos top, né? O melhor dos judeus naquela época. Mas ele falou, bom, eu entendi que diante de Deus não quis dizer nada. E claro que Deus escreve a sua história com cada um individualmente, né? E Deus escolhe quem Ele quer, como Ele quer usar essa pessoa, né? Talvez usando aquele conjunto que traz, né, na sua história, ou não usando nada, né, que essa pessoa passou. Mas Paulo precisava chegar no ponto em que ele entendia que não podia confiar nada nessas credenciais, né? Não importava o que ele poderia apresentar a Deus. Só importava conhecer Jesus cada vez mais. E Jesus nele e através da vida dele. E também no nosso contexto hoje, né, como ele vai falar de justiça, a gente tem que lembrar que ele alertou contra os judaizantes. Esses caras que sempre seguiam Paulo, né, falando para as pessoas que Jesus sim, mas o essencial é a obediência da lei de Moisés, né? Então, baseando assim a salvação na performance, né? Naquilo que o homem pode fazer, na justiça própria. E hoje, então, o título é Todas as coisas são perda, ou como todas as coisas são nada. E a gente pode falar, todas as coisas, Paulo vai falar assim, parece meio forte afirmar isso, né? Como todas as coisas são como perda. Se Deus nos deu tudo em sua graça, né? Se nós somos quem nós somos pela graça de Deus. Mas a gente sabe que tudo pode se tornar mais importante do que Ele, né? Tudo Ele nos deu, né? Livremente, na sua graça, mas a gente pode se agarrar nas coisas materiais, externas, e achar que são mais importantes. A gente pode se orgulhar ou falar, nossa, que coisa boa, nas nossas realizações e conquistas, embora Deus tenha nos dado como um presente, né? A gente pode até falar, não, eu tenho um caráter bom, né, bons costumes, e a gente pode se segurar nisso. E a gente pode se perder em tudo que Deus nos deu pela sua graça. Então, tudo pode ser perda dependendo com o que eu comparo. Se eu comparo um salário mínimo com um salário de um empresário, né, sei lá, de uma multinacional, um gerente, né, é como se fosse nada, né? Se eu quero viajar, eu tenho uma patinete ou um jatinho, né? Patinete como nada, né? Se eu tenho coisas passageiras comparado com coisas eternas, coisas passageiras não somos nada, né? Como perda. Se eu tenho todas as riquezas do mundo, mas vivo em solidão, em depressão, né? É nada comparado com uma vida que não é rica em coisas materiais, mas em relacionamentos. Tem uma família que está em harmonia. Então a gente vê que depende com que eu comparo. E o texto hoje nos convida para termos uma mente matemática, né, de um contador. De falar, vamos abrir os livros, né, e vamos fazer as contas. Considerar, a gente vai ver aqui no texto, considerar essa ideia. Você, né, abrir os livros, verificar o que tem, fazer as contas e chegar numa conclusão. Colocar tudo no papel. Lucros de um lado e as perdas do outro lado. E Paulo fala, faz uma investigação espiritual. E muitas vezes a gente precisa ser bem racional assim na nossa fé, né? Jesus, inclusive, convidou as pessoas a fazerem isso. Antes que vocês me sigam, né? Vão sentar. Ninguém constrói uma torre antes de sentar e verificar se vai ter verba para continuar e terminar essa obra, né? Então vejam primeiro, né, se faz sentido, se vocês vão querer, né, contar o custo para isso. E esse texto hoje vai nos convidar
para fazer uma avaliação honesta de nós mesmos, da nossa vida e o que realmente é o mais importante para nós. Então vamos incluir o versículo 7, com que a gente parou semana passada, e o versículo 8, que diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem eu pedi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então, no versículo 7, ele começa olhando para trás. E no versículo 8, ele fala hoje ainda, né? Ele fala, lá atrás eu passei a considerar, lá no passado. Então, Paulo chegou nessa conclusão, abriu os livros, né? Viu os lucros, suas credenciais e falou, não é lucro. Eu confiava naquilo, na minha descendência, na minha religiosidade, né? Na minha moralidade, no meu zelo, tudo isso que era ótimo, né? Os meus compatriotas, né, batendo nas costas, parabéns. Mas diante de Deus era nada. Tudo isso que era lucro, eu passei a considerar, cheguei na conclusão que é perda. E assim a gente pode incluir tudo que o mundo valoriza hoje, né? Que as pessoas falam, isso você tem que ter, né? Força diante dos problemas, né? Você vai, qualquer coisa, né? Vai empurrando e de alguma forma você consegue, se você acreditar em si mesmo, né? Pensa primeiro em seu bem e depois nos outros, é aí que você vai conseguir, tem que lutar pelos seus direitos, né? E assim vai, o entendimento do mundo, né? É não isso que a gente pode valorizar. Como Paulo chegou na conclusão que era tudo perda? Claro que começou uma mudança radical na sua conversão, né? E a conversão foi radical, ele fala, por causa de Cristo, eu considero isso como perda. Antes ele era, de fato, uma pessoa totalmente diferente, inclusive através das suas ações, né, como perseguidor da igreja, mas depois ele mudou radicalmente, uma nova criação em Jesus, uma nova vida completamente. E isso que acontece conosco, todas as coisas se fizeram novas. Temos novos valores, né? Não temos mais aquilo que a gente achava importante antes. As prioridades mudam na nossa vida. De fato, tem que ter uma mudança, né, para quando uma pessoa está em Jesus. E o que a gente vê é que é realmente importante diante de Deus. Mas a conversão, tanto para Paulo como para nós, é o começo da jornada, né? E Deus quer transformar cada área da nossa vida. E para Paulo ainda levou muitos anos para ele enxergar, eu não posso confiar naquilo. Eu pensei que eu já tinha tudo para dar certo, só faltava Jesus, né? Aquela pessoa que você fala, não, tá, que pessoa boa, né? Pessoa maravilhosa, só falta Jesus, né? Paulo parecia uma pessoa assim, até ele entender, não faltava tudo, né? Jesus e uma transformação radical de todas as áreas da minha vida. E a gente comentou na semana passada que foi num momento em que ele teve que ser humilhado, né? Totalmente. Foi quando ele foi baixado numa cesta, fugindo da cidade de Damasco como um criminoso, no momento em que ele falou, agora acabou, né? O que eu achava que Deus ia fazer, por causa do meu histórico, para salvar a nação de Israel, que eu amo tanto, acho que isso não vai acontecer. Acho que a pessoa certa que eu imaginava que Deus poderia usar, acho que não sou. Os sonhos que eu tinha acabaram ali, fugindo como um criminoso comum. Ele fala, no passado eu aprendi isso, por isso eu passei a considerar como perda. Tudo isso que ele mencionou. Mas ele fala, versículo 8, mais do que isso considero no presente. Tudo isso hoje. Hoje eu posso olhar para a minha vida, não só no passado, não só que eu me achava o máximo na época, mas todas as coisas hoje são como perda. E a gente olha para a nossa vida, o que é tudo? São todas as coisas que a gente pode incluir ali, que você pode imaginar ter uma casa, um carro, uma família, que todo mundo gostaria de ter, né? Ter uma vida tranquila, despreocupada e próspera, né?
ter sucesso na carreira, ter sucesso no ministério, talvez, né? Realizar os sonhos da vida. E Paulo falaria, hoje, tudo isso para mim é perda. Tudo isso que Deus fez através da vida dele. Conquistas que ninguém mais consegue apresentar, que Paulo conseguiu, né, falar, olha o que Deus fez através de mim, como ele foi usado para plantar a igreja, como ele foi usado para ganhar almas para Jesus. E às vezes tem pessoas que mantêm registro, né? Na minha vida até hoje tem tantos convertidos, tantos batizados, né? Tantas igrejas implantadas. Mas não é isso, é tudo como perda. Mesmo essas coisas maravilhosas, inclusive os sofrimentos. E Paulo poderia se gloriar nos sofrimentos mais ainda do que qualquer outra pessoa. Olha que eu passei. Em 2 Coríntios ele até fala, né? Vou fazer uma tolice aqui, né? Vamos fazer uma brincadeira. Vou falar tudo que eu sofri, né? Não para me gloriar, mas para vocês saberem que não é brincadeira, né? O que tem errado nessas coisas? Se foi feito pelo motivo certo, se foi feito para a glória de Deus. Não tem nada de errado, mas mesmo assim é perda. E ele fala, comparado com o quê? Versículo 8. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Nada se compara com a grandeza de conhecer Jesus. Simplesmente conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E esse deve ser sempre o alvo da nossa vida. Conhecer Jesus e conhecê-lo mais. Nós já somos conhecidos por Ele, mas nós queremos conhecer Ele mais. Hoje, não temos pleno conhecimento, né? Hoje ainda temos tanta coisa para experimentar com o Senhor, mas em comparação a isso, todo o resto é como perda. Não tem nada mais importante que uma prioridade maior do que essa. Mesmo as melhores experiências que nós já tivemos, as melhores coisas que o Senhor pode nos proporcionar nessa vida, os melhores eventos da nossa vida, não se comparam com a grandeza de hoje conhecer Jesus e cada vez mais. Porque no final, é isso que nós vamos fazer para toda a eternidade. E aí você pode falar, não, mas a gente vai chegar no céu, nós seremos como Ele é, nós seremos conhecidos, né? Ou vamos conhecer como nós somos conhecidos hoje, como a gente vai passar, sei lá, a eternidade conhecendo Ele mais. Só que a Bíblia fala que tem coisas grandiosas que nós ainda vamos ficar pasmos para o resto da eternidade. Em Efésios 2:7 fala que Ele vai nos mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ainda vão ter eras e eras, toda a eternidade, que a gente vai conhecer cada vez mais as riquezas da sua graça. Conhecer mais o que Deus fez através de Jesus naquela cruz, né? O que Jesus planejou e o que Ele vai terminar, né, em cada um de nós. E a gente vai passar toda a eternidade de boca aberta, né, conhecendo esse Jesus, o nosso amado. Mas ele falou uma palavrinha aqui também que a gente precisa destacar, que é meu Senhor. Grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Porque Ele não é apenas o nosso Salvador. Sim, de fato, Ele nos salvou dos nossos pecados. De fato, Ele nos liberta e salva de todas as circunstâncias e problemas que a gente enfrenta constantemente, né? Mas a gente tem que lembrar que Ele é o Senhor. É algo que Paulo, por incrível que pareça, né, entendeu logo na estrada a Damasco. Porque em Atos 9:5 ele perguntou, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele entendeu que era alguém acima dele, né? Alguém mais poderoso, alguém diante do qual ele precisava dobrar os seus joelhos. E só entender que Ele é o nosso Senhor nos faz lembrar que Ele tem direito à nossa vida, que nós não temos direito nenhum de reivindicar alguma coisa, de exigir alguma coisa dele, não estamos nessa posição.
mas estamos na posição de servo que deve total obediência a Ele. Que devemos dizer sim, Senhor, para tudo que Ele nos fala, né? E não apenas falar sim, Senhor, e virar as costas e fazer outra coisa. Mas nós devemos total obediência a Ele, mas também total confiança, porque não é um Senhor maldoso, mas é um Senhor bondoso que quer o melhor para os seus servos. Enquanto você fala, eu preciso obedecer esse Senhor, você também pode falar, eu posso confiar nesse Senhor. Que quando eu falo sim, Senhor, não vão acontecer coisas ruins, né? Eu não vou receber um escorpião ao invés de um pão, né? Ou de um ovo. Não vou receber uma pedra. Toma aí essa sopa de pedra, né? É um Senhor bondoso. E Paulo aprendeu na conversão, já no começo, que não vale a pena resistir. Em Atos 26:14, quando ele relata esse evento da conversão, ele fala que Jesus diz, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. E Paulo entendeu, não adianta chutar, né? Não adianta se espernear, porque senão eu vou sofrer. Igual aqueles bois, né, que tinha essa vara com ponta de ferro, e se o boi resistia, né, a ordem, só se machucava. E Paulo entendeu, Ele é o meu Senhor. Eu preciso me render a Ele como Senhor e Salvador. Então, o que é o mais importante? Um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Conhecer Ele como Senhor e Salvador. E a gente cultiva isso todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso alvo, assim como Paulo fala. Esse que é o mais importante. Eu busco esse Senhor e Salvador Jesus por quem Ele é ou só pelas coisas que Ele pode me dar. Que nas circunstâncias a gente fala, Deus, me tira logo, né? Assim, tu podes, né, me dar isso, aquilo que eu preciso e o Senhor sabe. Mas acima disso é conhecimento de quem Ele é. E Paulo ainda podia acrescentar uma coisa, que ele falou, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Não era uma matemática espiritual, né? Hipoteticamente falando, eu perdi essas coisas. Ele, de fato, ele perdeu, né? As coisas que ele já considerava como perda, ele falou, eu perdi. Eu senti na minha própria pele. Ele era perseguidor, mas virou perseguido pelos próprios judeus, pelo próprio povo. Ele, aspirante teólogo com uma carreira futura, né, muito maravilhosa, como rabi, como membro do Sinédrio, né, ele perdeu essa posição. Com certeza perdeu seus bens, né, nesse meu período. Paulo viveu como solteiro e, como muitos acham que ele já foi casado, ou a esposa morreu, ou deixou ele. Ele perdeu todo o conforto quando ele optou seguir Jesus nas viagens que ele fez, né? Naufrágio e muito mais que ele sofreu. E no final ele perdeu a liberdade. Perdeu de fato todas as coisas, agora acorrentado na cidade de Roma, nessa prisão. Só que essa é a vida que vale a pena. E o missionário Jim Elliot, né, que foi para os índios Auca, né, perdeu a sua vida porque ele foi levar a palavra de Jesus, né, para essa tribo. Ele falava o seguinte, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Então não é tolo você abrir mão das coisas que você acha que é isso que a vida é, mas no final são perda, né? Não pode reter aquilo, não pode levar para o céu. Melhor você abrir mão disso para ganhar o que não pode se perder. Coisas eternas, coisas, né, de valor eterno. Almas para Jesus, o conhecimento do nosso Salvador. Então não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. E Paulo foi seguindo esse lema, né? E o clímax que ele coloca no versículo 8, se a gente não entendeu ainda, né, ele fala, bom, tudo isso, na verdade, eu considero como esterco para ganhar Cristo. É forte, né? Pode ser lixo também, mas de qualquer forma é algo para
para se jogar fora. Se joga para a rua, não presta. Mas esterco, os excrementos é mais forte ainda, porque tanto fedido como ofensivo é, né? Falar assim. É inútil, é ofensivo, joga fora. Então Paulo nos convida a fazer uma avaliação honesta da nossa vida. De tudo que a gente acha que tem, fazer uma anotação, anotar mesmo, talvez num caderno, né? Os lucros e as perdas, tudo que você considera importante, tudo que você acha que é isso que talvez até Deus me deu, mas Deus me deu para hoje ter um valor na minha vida, né? Respeito na minha vida, para progredir, para avançar na minha vida. Mas aí a gente fala o quanto eu dependo dessas coisas para ganhar um valor diante de Deus. Será que eu me apoio nessas coisas que inclusive Deus me deu para achar que agora eu sou aceito diante de Deus por causa disso? E Paulo fala, é tudo perda. A gente tem que chegar nessa conclusão. Para quê? Versículo 8, no final, ele fala para poder ganhar Cristo. E o versículo 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, Paulo fala tudo isso para ganhar Cristo. Tudo isso para ter Jesus, que tendo Jesus você tem tudo, né? Não precisa de mais nada. É a parábola que Jesus contou da pessoa que encontrou um tesouro escondido num campo e falou, eu vou vender tudo. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, eu sei o que está escondido ali, eu sei o que eu vou encontrar ali. Então todo o resto, para mim, não é nada. Mas às vezes são exatamente as coisas materiais que não permitem que uma pessoa ganhe Jesus, né? Realmente experimente Jesus com toda a plenitude, como o jovem rico também, que chegou para Jesus sincero, né? E falou, eu fiz tudo isso, né? Eu estou seguindo os 10 mandamentos, né? E Jesus ainda fala, então vende tudo e me siga. E ele foi embora triste, porque ele tinha tanta coisa, né? É difícil abrir mão, né? Quando você tem pouco, quando você é jovem e de repente Deus te chama, né? Para uma viagem missionária, alguma coisa assim, você fala, é fácil, né? A minha vida cabe numa mala. Mas depois de 20, 30 anos, e aí se Jesus falar, e agora? Aí o jovem rico falou, não consigo, e foi embora triste. Porque no seu coração ele entendeu que as riquezas estavam prendendo ele, né? Que as riquezas estavam impedindo ele de ganhar Cristo. Mas é melhor deixar tudo para trás e ganhar Jesus, ganhar esse tesouro que está nos aguardando. E não só isso, mas ele, versículo 9, fala é ser encontrado nele. Vários pensamentos, o que é ser encontrado nele? De certa forma é saber que ele é meu e eu sou dele, né? Eu sou do meu amado, o meu amado, eu sou dele, né? Ele é meu. Mas estar nele também é encontrar o meu valor apenas em Jesus. Não depender de qualquer outra coisa. Não me apoiar em nada. Entender que eu não posso adicionar nada no fato que Cristo está em mim. Ele fez morada em mim. E não posso adicionar, não posso tirar nada para ele falar agora tchauzinho, né? Eu estou indo embora. O meu valor está nele e ele está em mim e através de mim. E um comentário que eu li falou bem assim, acertando mesmo a diferença entre a igreja do século I e o século XXI. Ele falou, enquanto a igreja do século XXI, dos dias de hoje, está preocupada em mostrar tudo o que pode fazer para Jesus, a igreja do século I estava contente em apenas mostrar o quanto Jesus pode fazer através deles. Esse era o segredo, né? Não era aquele esforço tanto, né? Era apenas aquela confiança, né? O descanso em Jesus e Jesus agir através deles. O valor que a gente encontra nele, não fazer para ganhar um valor, ou fazer para mostrar para o mundo, olha tudo isso que nós estamos fazendo.
Estar nele é ter a sua justiça, que Paulo destaca bastante aqui, né? A justiça pela fé, fé em Jesus, fé na sua obra na cruz, fé que já está feito, fé que procede de Deus, não de nós, fé na transação que aconteceu uma vez por todas, que todos os nossos pecados, a nossa transgressão foi transferida para a conta de Jesus. E através da sua morte foi paga. A dívida foi paga. Através da sua morte, os nossos pecados foram extinguidos, aniquilados. Não existem mais. E ao mesmo tempo, a transação para o nosso lado foi que a justiça dele foi creditada na nossa conta. E agora a nossa conta está transbordando, né? Agora Deus olha para nós e nos aceita assim como Ele aceita seu Filho amado Jesus. Rolou uma transação, né? Aconteceu algo que procedeu de Deus. Então não é a nossa própria justiça. Não é a justiça que procede de nós. Não é o que nós podemos fazer. Qualquer coisinha que a gente acha que poderia acrescentar ou adicionar para ter valor diante de Deus. No sentido de que eu fiz, agora eu mereço. Agora eu não faço isso, não faço aquilo, mas eu mereço alguma coisa, né? Não procede de nós, porque a Bíblia fala tudo isso é como trapos imundos. Tudo isso você oferece a um rei é uma ofensa, né? Um rei que está vestido em roupas reais, maravilhosas, e você vai pegar esse trapo imundo. Não tem cabimento. Estar nele também quer dizer ser coberto por ele. Em Colossenses 3,3 diz assim: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando a gente chegou para Jesus, já não tinha nada a apresentar, né? Nós fomos salvos pela graça dele. E hoje, nós também não temos nada dessa vida antiga. Nós morremos, né? Ficou tudo para trás, a gente não trouxe nada para cá. Mas agora estamos cobertos e revestidos por ele. Colossenses fala, estamos escondidos nele. Então quem olha para fora, vê o quê? Vê o nosso esforço, vê o que a gente está tentando fazer para agradar a Deus. Estamos tentando viver essa palavra, né? É dura, é difícil ser cristão. Meu Deus, tem que ser muito disciplinado, né? Tem que se forçar a cada dia. Eu estou tentando conseguir, mas você ainda tem que chegar nesse patamar aí, né? É isso que as pessoas veem? Ou as pessoas veem a nossa vida escondida em Cristo e o que Ele está fazendo, apesar de nós, e o que Ele já fez e que nós nos baseamos naquilo que já aconteceu, que nos dá aceitação, que nos dá valor, que é a sua justiça. Queremos ganhar Cristo, queremos ser encontrado nele, com a sua justiça. E o versículo 10 nos fala o maior desejo, então, que Paulo tem diante dessa realidade. 10 e 11 diz assim: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que se deseja, então, diante de uma vida assim? Que nós morremos, né, com Jesus, tudo é como perda, tudo eu considero como nada comparado com o conhecimento de Jesus. O que eu quero mais, né? Ainda desejo apenas estar livre das circunstâncias difíceis, como Paulo, né? Apenas desejar sair logo dessa prisão, dessas correntes. Quero estar com vocês, filipenses, né? Esse é o maior desejo. E Paulo fala, diante de tudo isso que eu ganhei hoje, que eu considero tudo como esterco mesmo, que ficou para trás, o que eu quero? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus cada vez mais. Esse é o alvo da minha vida. Não um conhecimento apenas intelectual, né? De conhecer, de ouvir falar, de ter conhecimento sobre alguém. Eu li a história, né? Eu sei como foi a história de Pedro Álvares Cabral, né? Ou sei lá, qualquer pessoa histórica. Eu
conheci essa pessoa através das páginas desse livro. Não é apenas o Jesus histórico, não é apenas Jesus que nos deu uma baita de um exemplo de uma vida, né? De dependência de Deus, né? Uma vida maravilhosa. Não é nem as doutrinas corretas que a gente tem na palavra de Deus, mas é ter um conhecimento pessoal por uma experiência pessoal constante com a pessoa de Jesus. É conhecê-lo de andar com ele. Como Jó, que já conhecia Deus, né? Mas precisava passar por várias coisas para no final do livro, em Jó 42:5, falar: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Agora eu entendi uma coisa que eu não sabia antes. Eu achava que já era justo e perfeito, né? Já era maravilhoso. E Deus permitiu tudo isso porque Ele precisava passar por algumas coisas para conhecê-lo mais, para ver com mais clareza. E conhecer Jesus é conhecer como um melhor amigo, né? Com quem você gasta tempo. Não apenas o melhor amigo do Facebook, lá do Instagram, mas você gasta tempo com essa pessoa. Melhor amigo porque você passou por várias dificuldades, né? Como Paulo falava, esse daí é um companheiro de lutas, né? E a gente poder falar, ou Jesus falar, né? Esse é o meu melhor amigo de lutas. E a gente falar, Jesus é o meu melhor amigo, que talvez tenha sido só Ele do meu lado naquele momento escuro, né? Ele que passou comigo por essas dificuldades. É Jesus como melhor amigo porque se tornou mais importante do que qualquer outra pessoa. Mesmo a pessoa mais chegada na vida terrena, Ele é mais importante. E é mais importante porque nós temos um comprometimento profundo um com o outro. Eu sigo Ele não porque Ele está me dando sol e né, praia e água de coco e tranquilidade, mas porque Ele é quem Ele é, né? Porque Ele é Jesus. E Ele já se comprometeu comigo quando morreu naquela cruz. Então, conhecer Jesus é fazer essa pergunta: quem é esse benfeitor maravilhoso, né? Quem é a pessoa que pagou esse preço alto para a minha vida, né? Quem é essa pessoa que me ama tanto apesar das coisas que Ele já sabe que eu já fiz ou ainda vou fazer, né? Quem é essa pessoa que continua me amando nos piores dos meus dias? Eu quero conhecer Ele mais. E como eu disse, principalmente nas circunstâncias adversas. Jó é um exemplo, Paulo é outro exemplo. Ele se torna mais conhecido, mais próximo quando você passa perrengues junto com Ele. Quando nós estamos abertos para isso, né? Quando nós olhamos para Ele e não fechamos os olhos e só reclamamos, né? Como capítulo 2 também falou, ou quando a gente fecha os olhos e culpa todo mundo, todo o resto. É nesses momentos que Ele pode se mostrar como sumo sacerdote compassivo, que de fato Ele é. E Hebreus nos lembra disso. Em Hebreus 4, versículo 15, fala: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. É nesses momentos que a gente conhece Jesus como Jesus compassivo, né? Jesus que se compadece com os nossos problemas e a nossa fraqueza, a gente não consegue se livrar daquilo, a gente precisa de ajuda, né? E mais ainda, a gente conhece Ele como Jesus forte, como Jesus que parte o mar, né? Como Jesus que para o sol se for preciso. Porque o próximo versículo, em Hebreus 4, versículo 16, sim, diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Assim, como? Reconhecendo que Ele é compassivo, reconhecendo que Ele é a nossa única esperança. O que nós fazemos? Nos aproximamos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. É nesses problemas que a gente se achega nele, mas nós podemos fazer isso com confiança.
para receber a misericórdia e a graça que nós precisamos, que Ele tem para nós no seu trono da graça. Ele nos ajuda no momento da necessidade. É conhecer Jesus. Mas também, versículo 10, embutido nisso, o poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição. Quem é esse Cristo ressurreto? É a pessoa que habita em nós, né? A pessoa a quem nós podemos clamar a qualquer momento. É a pessoa que atua fortemente com o seu poder através de nós. É o poder que venceu a morte. Poder que venceu, né, esse grande inimigo nosso, que nós não temos chance de vencer. Mas se a morte foi vencida, qualquer outra circunstância na nossa vida também pode ser superada. Esse poder em nós, Jesus em nós estamos na maioria, né? Nós já ganhamos. E o fato que nós morremos com Cristo e ressuscitamos nele, Romanos 6 vai falar sobre isso, nós recebemos novidade de vida. Recebemos nova vida, apesar da morte que está ao nosso redor. Apesar das coisas mortas que nós vemos em nós. E nós lembramos que Deus pode trazer coisas novas no meio de cinzas, né? Pode fazer viver um exército no meio de ossos secos, né? Pode trazer restauração e renovação quando não se vê mais esperança. E esse poder atua nos momentos como foi da ressurreição de Jesus, quando não há mais esperança, quando acabou tudo. Porque de fato é isso que passava na cabeça dos discípulos. Agora acabou tudo. O nosso mestre morreu. 3 anos e meio gastamos, foi maravilhoso, mas agora parece que foi tudo em vão, né? Ele foi morto, foi sepultado, toda a esperança se foi. Só que ele ressuscitou. E com a sua ressurreição, ressuscitou em segundos, né? Quando eles perceberam e começaram a perceber que demorou um pouco, voltou toda a esperança, voltou toda a alegria, voltou toda a fé, a alegria da ressurreição. E Jesus pode trazer de volta, né, à vida aquilo que já está morto em nós e ao nosso redor, com esse poder que com certeza nós queremos conhecer. Mas não é só isso. Em terceiro lugar, ele fala também a participação em seus sofrimentos. Porque o sofrimento sempre faz parte. Mas desejar isso, eu quero, né? Eu quero conhecer isso. Só podemos entender no sentido em que a gente entende que o sofrimento é permitido para produzir algo bom. O sofrimento em si nunca é agradável, né? Mas Deus usa. Então, se for assim, eu quero experimentar o que é bom naquilo que eu sofro. Não quero apenas sofrer por sofrer, né? Não quero apenas sofrer para sentir que agora estou pagando por uma coisa. Nada disso, não existe isso, né? Não é karma que você paga por uma coisa que você fez na vida anterior, não existe isso. Deus permite porque Ele tem um plano, Deus permite porque Ele tem um propósito. E é nesse sentido que nós sabemos que Ele produz algo em nós, porque nós crescemos muito mais quando nós sofremos. Crescemos de uma forma que talvez não seria possível de outra forma. É a questão do cego de nascença, né? Que as pessoas chegaram em Jesus e falaram: quem pecou? Foi ele? Foram os pais? Alguém tem culpa aí? E Jesus falou: ninguém, mas para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então Deus permite para glorificar a si mesmo e através do sofrimento e através daquilo que ele produz, abençoar outras pessoas também. Então, ninguém gosta de sofrer, mas Jesus deu esse exemplo, né? E Jesus mostrou que através do sofrimento também vem a glória, vem a exaltação no final. Então a gente não precisa procurar o sofrimento, obviamente, mas quando vem, podemos aceitar e falar: se é dessa forma que eu vou participar do seu sofrimento, eu não vou relutar, eu aceito, para que a obra de Deus se manifestasse, para que haja consolação, para que haja
cura, para que haja restauração e fortalecimento, então que venha, se for dessa forma. E no final a Bíblia fala que Deus é amor e o amor sempre sofre, né? Sofre pelos outros. Quem é pai sabe disso, né? Sofre porque é a preocupação, é o investimento, né? É o sacrifício que se faz, o amor sofre. E conhecer Jesus é conhecer a obra dele e o que ele faz pelos outros. Então sempre vai envolver algum tipo de sofrimento. Se não é por nós e em nossa vida apenas, é por causa dos outros. A participação dos seus sofrimentos. Para tudo isso o quê? Versículo 10, tornando-me como ele em sua morte. A semelhança em sua morte. Em que tudo que resta, tudo que ainda está na nossa carne, tudo que precisa morrer. Mas é reconhecer que em Jesus já morreu, né? Todo o nosso pecado, todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo morreu junto com ele, porque o que era nosso foi colocado nele. Ele levou para a cruz, ele deu um fim a tudo isso. E agora é só considerar que, já está feito. Tudo isso que eu vejo em mim hoje, Jesus já levou para a cruz. Já foi julgado. Então eu não preciso mais viver nessa mesma vida. Não preciso me render a essas tentações, a essas coisas. Eu estou liberto para viver a vida que Deus sempre intencionou. É isso que se tornar semelhante na sua morte a cada dia, para no final, versículo 11, de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Bom, será que Paulo estava meio tremendo na base, questionando, será que eu vou? Nada disso, né? Ele não estava duvidando da sua salvação, mas ele falou de alguma forma, de uma ou de outra. Quais são as duas formas de experimentar isso? Tessalonicenses diz que quando Jesus voltar, aqueles que morreram nele vão ressuscitar primeiro e os que estiverem vivos vão ser arrebatados, né? Então Paulo fala, ou vivo ou morto, eu quero estar com Jesus, né? O mais importante, por que eu vivo isso? Eu quero conhecer Ele mais hoje, o poder da sua ressurreição, a participação dos sofrimentos, para no final estar com Ele, nos seus braços. De alguma forma, ou morrendo e ressuscitar nele, ou ser arrebatado. E claro, ser arrebatado é melhor ainda. Então que aconteça logo, né? Maranata, vem Jesus, que venha logo o arrebatamento, que todas as pessoas possam, sim, ouvir de Jesus e que todos possam estar encontrados nele, ter a sua justiça e conhecê-lo cada vez mais a cada dia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por nos trazer de volta a essência da nossa vida, Senhor, o que é mais importante para nós. Senhor, temos tantas lutas, tantas preocupações, Senhor, e problemas na nossa vida que podem roubar o foco, Senhor, das nossas vidas, mas nós chegamos na Tua Palavra e vemos, Senhor, o que de fato é prioridade, acima de todas as outras coisas e comparado com o que tudo o resto é como perda. Tudo é como nada, Senhor. E a gente precisa dessa perspectiva eterna, a gente precisa, Senhor, dessa correção da nossa lente para, de fato, ver as coisas eternas, Senhor, muito acima das coisas terrenas, passageiras e materiais. Senhor, tudo isso é importante para nós e nós te pedimos, Senhor, pela Tua provisão, pela Tua libertação, pela cura, Senhor, pela restauração, Senhor, pela Tua providência nas nossas vidas, mas não queremos perder o foco. Não queremos, Senhor, que essas coisas que são perda roubem a nossa alegria celestial, a nossa alegria, Senhor, que está em Ti, a nossa alegria, Senhor, de que nós vamos, de uma forma ou outra, participar da ressurreição dos mortos, porque a morte foi vencida, porque de fato o Senhor já ressuscitou. E, Senhor, nós queremos Te conhecer no meio de tudo isso. E nós queremos, Senhor, que o Senhor volte logo. Dizemos juntos, Senhor, Maranata, volte em breve, volte logo para nós, para a Tua igreja, Senhor. Desejamos, esperamos, Senhor, a Tua volta, o arrebatamento da Tua igreja.
E te agradecemos, Senhor, por ser o amigo fiel ao nosso lado até lá. Para ser o amigo, o braço forte em que nós podemos nos apoiar. E o sumo sacerdote que se compadece com as nossas fraquezas, problemas e, Senhor, enfermidades. Se mostra forte, Senhor, em nosso favor nessas questões. E faz o nosso olhar sempre voltar a Ti, para que nós possamos olhar para cima de onde vem a nossa salvação. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.